Bom galera, eu vou explicar um pouco aqui do nosso jogo para vocês. Primeiramente, fazendo o download do arquivo lá no site, vai ter um zip aqui na sua pasta. Simplesmente cliquei aqui, extrair, está extraindo o meu jogo. Entrando na pasta, eu vou procurar o arquivo main.exe e vou executar ele. Executando ele, eu já consigo jogar o jogo. Vamos lá, jogar um pouquinho aqui. O objetivo do jogo, basicamente, é tentar desviar dos tiros e tentar pegar essas bolinhas que estão caindo aqui, que são os combustíveis do avião principal, que é o avião branco. Aqui em cima da tela eu tenho um indicador do nível de combustíveis. Eu começo com 3. Se esse nível de combustível chegar a 0 e eu não conseguir pegar nenhuma bolinha, se ele chegar a 0, vai dar game over, como aconteceu aqui. Outra razão de ter dado game over é que eu fui atingido por um dos tiros dos meus dois inimigos que estavam tentando atirar em mim. Pressionando Enter, consigo jogar de novo. Um combustível passou e eu não consegui pegar, diminuiu minha barra de combustível lá para 2. Tem um combustível ali caindo, não vou conseguir pegar, diminuiu para 0, game over. Beleza? Visto isso, vou sair aqui do jogo e vou abrir o meu arquivo aqui no main, aqui no dev, desculpa, para poder comentar um pouco. Vamos lá. Bom, primeiramente comecei o código definindo algumas variáveis. Algumas importantes aqui são o allegro.h e o inalleg.h e o ph serial. Esse ph serial é para mim fazer a comunicação do meu programinha com a porta serial, que vai estar conectada no Arduino. Bom, meu main aqui, rapidinho, vou explicar que eu fiz tudo dentro de apenas um laço, para poder aumentar a velocidade do jogo. Então preferi não, por questão de velocidade, preferi não dividir em funções. Isso pode dificultar um pouco a manutenção, mas tentei comentar o máximo possível. E vamos lá, primeiro inicializei o Allegro aqui no software, install keyboard, install sound. O som do meu jogo, ele está na pasta e é uma música do Korn, eu coloquei em formato MIDI. Necessariamente tem que estar em formato MIDI, senão ele não vai reconhecer o Allegro. Esse aqui é a função para mim poder executar o som assim que eu inicio o jogo. O 1 aqui, quer dizer, ou poder escrever aqui true também, ele toca essa música em loop até o programa terminar. Se eu colocar 0, ele vai tocar uma vez, vai acabar a música e vai parar, não vai tocar mais. Criei um buffer, que é onde eu vou desenhar as coisas e depois copiar para minha tela principal. Aqui eu coloquei um sRunTimeNull, que é para mim poder variar o meu handle de acordo com o horário atual do computador. Bom, aqui é a velocidade do meu jogo, onde eu vou definir que é 7, ou seja, quando eu for mover o meu personagem principal, eu vou incrementar de 7 em 7 a posição. Esse é o range para computar a posição devido à velocidade. O que acontece? Quando eu vou definir a posição dos meus dois inimigos, os inimigos 1 e o inimigo 2, pode ser que nesse handle aconteça de cair um número muito parecido com o que ele está atualmente. Então, para corrigir isso, eu coloquei esse range position, que é igual à velocidade, porque se o número que cair do handle for igual à posição que ele está, mais ou menos a velocidade, então ele vai definir um novo handle, que é para ele mover para uma posição mais distante do que a que ele está. Então por isso esse variável range position. Aqui é onde eu vou inicializar a posição dos meus dois inimigos. Inicializa as variáveis do avião, a posição que ele vai
iniciar. Aqui eu vou inicializar as variáveis de posição dos inimigos. Ou seja, o E1x vai iniciar em 550 e o inimigo, a posição Y do inimigo 1 vai iniciar em 420, e aqui eu defino isso. Posição dos tiros. Na posição inicial do tiro, ela vai ser igual à posição inicial de onde o meu inimigo vai estar. Logo isso vai mudar, então não vai ser nem visível isso no programa. A velocidade do tiro vai ser um pouquinho mais rápida do que a velocidade do jogo. E esse aqui é um anti-erro que eu coloquei, que para se o random der várias vezes a mesma posição em que ele está, ele vai fazer um contador e se cair mais de X vezes, ele vai mudar essa posição para uma posição pré-definida. Essa aqui são as variáveis de cenário, é uma imagem que vai descendo na tela. Então são duas imagens que vão em um loop e vai ser como se ela nunca tivesse fim. Aqui eu inicializo a posição do combustível inicial, que aqui são aquelas bolinhas que vão caindo. E aqui eu vou carregar vários bitmaps. Ou seja, minha variável cenário 1 vai representar o CO1.bmp, cenário 2 CO2.bmp, o tiro. Todas essas imagens .bmp estão todas na pasta do jogo. Aqui eu inicializo a posição temporária dos meus inimigos, que vai ser dada pela Hunt Position. Aqui eu vou fazer como se fosse uma flag para me verificar se deu game over ou se ele vai continuar jogando. E aqui a parte do Arduino, onde eu vou inicializar minha porta serial. Vou mandar uma string para ele com escrito 1. Esse 1 ele vai entender que ele tem que piscar o LED de um jeito A, e quando eu mandar 0 ele vai entender que tem que piscar o LED de um jeito B, certo? E aqui é uma flag para ele manter o LED piscando desse jeito ou de um outro jeito. Aqui começa o meu laço da animação. Enquanto o jogador não apertar ESC e o meu continua, que foi aquela variável que eu declarei lá em cima, for igual a 1, ele vai ativar aquela flag e vai mandar o nível 1 e vai colocar que o serial já foi escrito. Porque acontece o seguinte, no Arduino, se eu ficar em cada loop eu mandar a informação para ele de 1, ele vai sobrecarregar o buffer de memória dele, e quando eu mudar essa informação, ele vai primeiro rodar todas as informações que eu mandei, para depois começar a rodar a informação nova que chegou. Então, o que acontecia? Quando ele dá game over, que era para ele piscar de outro jeito, ele acabava continuando por mais 5 minutos piscando do jeito que era para piscar durante o jogo, e só depois que ele mudava. Então o que acontece? Ele vai escrever uma vez o serial, vai mudar o serial para falsa, que era para... Então quando ele entrar nesse loop, ele vai mandar lá para o serial, vai mandar a str, que foi o que eu declarei lá em cima, e vai mudar o serial escrito para falsa. Então ele não vai entrar nesse loop de novo, ou seja, ele não vai mandar essa informação. E o Arduino, enquanto ele não lê nada diferente no serial, ele vai continuar piscando do jeito que ele está. Aqui eu dou um clear buffer no início do laço, que é para mim poder limpar todas as informações que eu tenho gravado no buffer, as imagens que eu escrevi lá, que vão ser copiadas para a tela lá no final. E aqui é onde eu altero a velocidade do jogo. Então quando eu aperto mais no meu teclado do computador, ele vai pegar a velocidade, vai somar mais 1 até uma velocidade máxima de 10. E caso aperte menos,
ele vai diminuir a velocidade. Aqui vai ser onde eu vou modificar a posição do meu personagem principal. Caso eu aperte mais, ele vai pegar a posição que eu tô e vai fazer a posição que eu tô, menos a velocidade que eu setei como 7, eu posso aumentar ou diminuir a velocidade, e vai dar uma nova posição. E essa nova posição, lá embaixo a gente vai ver que vai ser a posição que ele vai ser desenhado no buffer. Se o y for menor que 0, ou seja, se ele chegar na tela, na parte de cima, ele não vai conseguir sair da tela, então ele vai manter o y igual a 0, para ele não ter perigo de sair. Mesma coisa para baixo, caso for menor que 420, que é o tamanho da imagem do meu avião, ele não vai mais para baixo. No left e right é a mesma coisa, a mesma ideia, para não sair, esse if é para ele não sair da tela. Bom, essa parte do código é referente à movimentação randômica dos meus inimigos. O que acontece aqui? Eu começo com o if. A primeira coisa que eu verifico é o que? Se a minha posição inicial é maior que a posição randômica que seria o meu destino, ou seja, eu estou na posição A e eu vou para a posição B, certo? E por que eu coloquei menos esse range position aqui? Porque pode acontecer, como o meu incremento é de 7 em 7 da minha posição, que é o que eu faço aqui, ó, x1 mais e1x mais menos a velocidade, que é para ele se movimentar, ou mais a velocidade, pode acontecer de cair num número que não seja um múltiplo exato de 7. Então, por exemplo, vamos supor a posição 300. Se eu for somando de 7 em 7, de 7 em 7, eu nunca vou achar uma hora que eu vou chegar no 300. Meu número nunca vai ser igual ao 300. Independente se eu ficar lá somando 7 ou subtraindo 7, eu nunca vou estar no 300. Então o que acontece? Eu defini para ele chegar dentro de uma faixa. Então eu defini a posição B, que seria a minha posição temporária, que é onde eu quero ir, e mais ou menos 7. Então se eu estiver dentro daquela faixa, eu vou determinar uma nova posição para o meu inimigo. E caso eu não esteja ainda dentro dessa faixa, ele vai ver, essa posição temporária, ou seja, meu destino, é maior ou menor do que a posição que eu estou agora. E esse if e esse else que vai determinar se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Se eu vou subtrair a velocidade da minha posição ou se eu vou aumentar. É isso que essa lógica faz. A mesma coisa para o inimigo 2. Esse aqui é o sistema antitrava que eu tenho. O que pode acontecer nessa lógica? Enquanto ele não satisfazer essa função, esse if, ele vai fazer um contador nesse count lock. Esse count lock, para que eu uso ele? Eu uso ele aqui embaixo, porque pode acontecer por um longo período de tempo, eu não consegui satisfazer essa condição. Então, se esse loop roda 50 vezes, que foi o número que eu estipulei aqui, e mesmo assim eu não consegui satisfazer esse if, que é para ele dar uma nova posição, ele vai dar aqui dentro. Ele vai forçar uma nova posição e vai zerar esse count log. Então ele não vai tentar mais chegar nessa posição antiga, ele vai gerar uma nova. Esse é um sistema, como se fosse um anti-erro, coloquei aqui dentro do jogo. Bom, aqui é onde eu vou definir a movimentação dos meus tiros. A mesma coisa vai ser para o inimigo 2, certo? Então eu vou explicar aqui para o inimigo 1. O tiro do inimigo 1, enquanto ele for maior que menos 30, ou seja, menos 30 vai estar fora da tela do lado de cima. E por que eu estipulei 30? Porque eu sei que o tamanho da minha imagem do tiro é mais ou menos 20 e poucos pixels. Então eu quero que o usuário ele veja o tiro saindo completamente da tela, para daí sim sair um novo tiro. Então, o
Enquanto ele for maior, ele vai subir na tela até sair. A hora que ele sair, ele não vai satisfazer essa condição e vai entrar nesse laço aqui, que é onde ele vai definir, ele vai inicializar uma nova posição para o tiro e vai entrar nesse laço de novo para se movimentar. Bom, essa parte do código é a lógica onde eu faço o meu cenário se movimentar. Para facilitar eu explicar esses números aqui, eu vou abrir a imagem do meu cenário para poder ficar mais fácil de explicar. Aqui eu sei que ela mede 900 por 1600, 900 pixels na horizontal e 1600 na vertical. Voltando lá pro Debian, vou deixar ela aqui do lado. Esse C1 _y mais 5 é a velocidade que ela vai se movimentar, ou seja, que ela vai descendo na tela. Aqui eu coloquei um if. Para mim explicar esse if, eu vou ter que voltar lá em cima para poder explicar onde que eu inicializei essas variáveis. Aqui eu mostro a posição do cenário Y. O que acontece? Para mim posicionar uma imagem dentro do Allegro, eu tenho que determinar a posição dessa borda superior esquerda. Eu sei que a minha tela do Allegro, ela vai medir, conforme eu defini aqui em cima, 800 por 600. Ou seja, 800 na horizontal, 600 na vertical. Voltando aqui na posição do cenário. A minha imagem, minha tela, ela tem 600 na vertical. Então, se eu posicionasse essa imagem nela, e eu quisesse que ela pegasse mais ou menos aqui, o começo da imagem, eu teria que posicionar essa imagem dentro do buffer de um modo que essa borda superior ficasse para fora. Então eu comecei posicionando ela com 1000. Ela vai ficar no menos 1000. Ou seja, vai ficar no menos 1000, essa parte aqui, vai incrementando. Aqui vai chegar a 0, que vai ser onde vai começar minha tela. E aqui vai ser o 600, esse final. E essa imagem total é 1600. A outra imagem, eu simplesmente subtraí, na verdade, mais 1600, que é para ela ficar em cima e as duas bordas aqui juntas. Voltando aqui para o código, na posição da imagem. Quando eu perceber que essa borda aqui ela é maior que 599, como minha tela tem 600 de tamanho, de 0 a 600, se essa parte aqui estiver posicionada em uma posição maior que 599, ou seja, no 600, quer dizer que ela saiu da tela. Então o que eu vou fazer com ela? Eu vou jogar ela para cima de novo, ou seja, para trás da imagem 2 que está descendo. Então as duas vão descer simultaneamente, e a hora que uma das duas chegar a passar fora da tela, ela vai voltar para a posição 2600, ou seja, para cima, com as duas bordas vincadas. E assim eu faço a rotação do meu cenário. Certo? Bom, essa parte do código, ele movimenta o combustível, incrementando a variável, até ela sair fora da tela, que é o que esse if aqui faz. Se ela for maior que 599, ou seja, estiver fora da minha tela, ele vai mandar ela de volta lá para cima, no menos 30, e vai incrementando de novo até ela sair. Certo? Aqui é a parte que eu verifico se eu conseguir pegar o combustível ou não. Eu abrindo minha imagem aqui no chave principal,
eu sei que essa imagem mede 128 por 180. Então eu sempre me baseio pelo canto superior esquerdo da imagem. Então, se o combustível, que é esse fuel X, estiver entre esse canto e esse canto, que é o que eu defini aqui, e tiver entre esse canto e esse canto, quer dizer que eu consegui pegar o combustível. Essa parte 90, 150 e 20 é mais ou menos essa parte aqui até essa parte, que é onde pega o avião, e essa parte aqui até essa parte. Ou seja, para mim, não, por exemplo, pegar o combustível com essa parte aqui da imagem, ou seja, nem está relando no avião e eu consegui pegar o combustível. Então é desse jeito que eu faço. Essa parte do código aqui vai pegar todas as posições, todas as variáveis que eu defini lá em cima e simplesmente vai desenhar no buffer todas elas com as posições que eu defini nas imagens. Aqui é onde eu vou desenhar Game Over. Então tem algumas condições que eu vou ter que verificar. Do mesmo jeito que eu defini para saber se eu consegui pegar ou não o meu combustível, eu vou usar para saber se eu acertei ou não o meu avião. E caso eu tenha acertado, ele vai dar um Game Over. Esse para o tiro 1, caso eu tenha sido acertado pelo tiro 1 ou caso eu tenha sido acertado pelo tiro 2. Ele vai desenhar no buffer a imagem do Game Over, que eu defini lá em cima, e vai mudar meu continua para 0. Aqui é onde eu escrevo ali em cima no cantinho da tela meu combustível. Aqui é onde eu defino uma nova posição randômica para meus inimigos, que é, ou seja, um novo destino para eles andar. E aqui é onde eu vou copiar o buffer para minha tela principal. Aqui é onde eu entro na parte do Game Over. Se o continua for 0, que é o que entrou nessa condição, caso eu tenha sido acertado, ou caso o meu combustível tenha acabado, meu full count aqui, ele vai entrar dentro desse laço. E ele só vai sair desse laço se o continua for diferente de 0. E para fazer isso, o que eu fiz? Entrando nesse laço, eu já mudo o Arduino aqui de novo. Eu mando uma nova STR para o Arduino. Escreve serial STR1. Certo? E aqui, ó, caso eu entre nesse laço, vai estar escrito Game Over na tela, e para mim sair daquela tela eu vou ter que apertar Enter. Quando eu aperto Enter, ele muda aquele serial escrito para True. Esse True vai fazer o quê? Que ele envia uma nova mensagem para o Arduino, ou seja, ele permite o LED piscar de um jeito diferente do que ele está piscando enquanto ele está dentro dessa tela do Game Over. Aqui o continua, eu vou mudar para 1 para ele poder sair desse laço. E vou resetar todas as minhas posições. Resetar minha posição randômica de combustível e resetar meu contador de combustível. Aqui o Rest 15 é para mim alterar a velocidade do meu jogo. Então esse laço ele vai rodar a cada 15 milissegundos. E aqui eu paro o som do jogo e fecho o alerta. Bom, esse código aqui, todo comentado, resulta nesse joguinho nosso aqui. Pegando o combustível. Enquanto eu vou apertar Enter, ele não sai dessa tela. Apertei Enter, sai.